Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje, trazendo uma palavra para que vocês compreendam efetivamente o que é a nova vida ou novo mandamento em Cristo Jesus. Esse mistério Cristo Jesus que Deus nos trouxe. Então nós precisamos compreender que não será a nossa devoção, a nossa oração, sem os ingredientes fundamentais que nós vamos resolver o nosso problema. Vou ler para os senhores aqui uma passagem que está em Atos, que é o Atos dos Apóstolos, 10, a partir do capítulo 1. Diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Então, fitando nele os olhos e, atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo se retirou o anjo que lhe falava. Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado do que estavam a seu serviço, e, havendo contado tudo, os enviou a Jope para procurar Pedro, por certo. Agora, meus queridos ouvintes, irmãos, amigos, veja bem, este homem, ele tinha 100 soldados a seu dispor, era um homem que estava lá com autoridade em Roma, com autoridade de Roma, lá em Jerusalém, e ele compreende que ele tinha que buscar a Deus. E ele buscava a Deus da maneira que ele entendia, ou seja, orava, e ele também dava esmola, e ele também fazia benefício para as pessoas. Mas veja que nada daquilo poderia lhe conceder a salvação. Porque se pelas boas obras eu pudesse salvar-me, para que buscar Jesus Cristo? Se as boas obras te salvassem, você estava feito. Ou se as minhas orações fora de propósito me salvassem, estava resolvido. E se eu cumprisse aquilo que as pessoas dizem: não, faço o bem e não olha a quem, está tudo resolvido. Mas não é aí. O segredo da salvação está em Cristo Jesus. E nessa passagem Deus mandou um anjo que poderia salvar a Cornélio, mas não é por intermédio de anjo que Deus quer fazer a salvação, é por intermédio de um homem ajudando ao outro. Por exemplo, quando estou lhes falando aqui, é uma vontade que Deus colocou no meu coração para eu lhes falar, para falar que vocês têm que atingir a salvação por intermédio dessa circunstância que é Jesus Cristo, por intermédio desse evento misterioso que é Cristo Jesus. Então, Pedro é chamado e vem. Aí Pedro chega e compreendeu a mensagem de Deus e chegou lá naquele local. Haviam várias pessoas já esperando, porque Cornélio chamou muitas pessoas, seus soldados, e todos ali ficaram em casa esperando. Quando Pedro chega, ele dá a mão para Pedro e quer ajoelhar-se para beijar a mão de Pedro. Deus falou: não, espera aí, eu sou um homem como você. Continua. E Pedro, então, começa a explicar a Cornélio: Cornélio, houve algo diferente. Deus enviou seu filho assim, contou a história de Jesus para ele. Quando Pedro terminou de contar a história do novo evangelho, a respeito do qual Cornélio precisava ter conhecimento para que ele não ficasse buscando e não tivesse a eterna salvação, o Espírito Santo desceu ali, todos começaram a falar em línguas e Pedro acabou batizando a todos ali naquele dia. Então veja que quando o evangelho penetra em você, você carece de um batismo
de um batismo espiritual, de um batismo nas águas, você começa a ter alegria, diz: eu vou sepultar aquela velha criatura que havia em mim e vai renascer uma nova pessoa para ter felicidade, para ter a sua coroa que vai iluminar a minha vida eterna, porque lá não tem sol, não tem lua, lá tem o quê? A luz de Deus que reflete na sua coroa e você começa a ser um iluminado lá naquele final. É evidente que ainda vamos passar pela próxima dispensação, que é o milênio de Cristo. Nós estamos na graça, antes estava na lei, que eram os mandamentos, agora virá o milênio, onde nós estaremos com Cristo, aquele mesmo Cristo que subiu às alturas. Todos os olhos o verão voltando para buscar aqueles que são seus, para levá-los às regiões celestiais, para um recomeço, novo céu, nova terra, novas circunstâncias em Cristo Jesus. Pensemos na eternidade, pensemos nos ensinamentos, coloquemo-nos com uma nova dimensão e uma nova visão para que você seja realmente raça eleita, nação santa, pedra viva para viver com Cristo Jesus. Amém?